Salve, irmãos, Pai do Senhor. Me desculpa pelo horário, tive um problema técnico. Meu navegador precisou atualizar e eu só vi isso agora. Infelizmente, eu só consegui atualizar agora. Por isso, eu demorei um pouquinho aí, uns 15 minutos, peço desculpa. Era para ter iniciado 9h30 como programado. Bom, iniciando a aula, lição 6 da revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. Antes de iniciar, quero fazer uma oração. Feche os olhos, ore comigo. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença, para te adorar, exaltar seu santo nome, pregar sobre a sua palavra. Nesse manhã, Senhor, nesse dia das mães, Senhor, então te agradecemos por todas as mães que o Senhor tem nos dado e tem nos ensinado o seu santo caminho. Abençoa cada mãe, Senhor, que nos ouve, cada mãe que ainda vai ser mãe. Senhor, abençoa, Senhor, cada uma, Senhor, cada sua serva, mulheres valorosas, Senhor, que onde nós, nas nossas dificuldades, sempre recorremos às nossas mães e pedimos, ora por nós. Senhor, te agradecemos por tudo, abençoa nesse dia, Dia das Mães, todas as mães que temem ao Senhor. Te agradecemos por tudo, abençoa essa aula, seja conosco, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Bom, a aula de hoje é uma aula explicativa de qual era a condição que nós estávamos quando a gente era gentil, porque a salvação, a bênção messiânica, era para os judeus. Então, nós vamos explicar isso. A lição de hoje, então, fala a condição dos gentios sem Deus, da revista da Igreja Eleita, uma revista que fala sobre o livro de Efésios. E, novamente, insisto, como aquele professor que quer o bem dos alunos, vocês leram Efésios? Por favor, leiam os Efésios. É um livro pequeno. O cristão ele tem que ler a Bíblia. Ele tem que fazer parte da rotina diária dele ler a Bíblia. É igual tomar banho. Se não toma banho, tá sujo. Se não lê a Bíblia, tá fraco. A Bíblia faz parte do conhecimento cristão. Então, nosso trimestre é sobre a Igreja Eleita, no livro de Efésios. Hoje, no dia 10 de maio. Nós estamos na sexta lição, já falamos vários assuntos, e hoje falaremos sobre a condição do gentio sem Deus. Bom, o objetivo geral é esclarecer que os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Nós não éramos dignos de Messias. A Messias, a profecia se estendia apenas aos judeus. Eles iam receber o Messias. No entanto, que ainda a comunidade judaica ainda aguarda o Messias, porque eles não acreditam que Jesus foi o Messias. Mas, como isso é bíblico, Jesus realmente seria rejeitado pelos seus, o que daria a chance para que nós, gentios, do outro lado do oceano, numa terra que ninguém sabia até que existia, que é toda a América, naquela época eles não existiam. Antes de Colombo, para a Terra Nova, os confins da Terra, nós somos os confins da Terra. Então, o objetivo da aula de hoje é conceituar espiritualmente o que é circuncisão e incircuncisão, a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e afirmar que, desprovido de Deus, os gentios marchavam para a perdição. A leitura de hoje é em dois livros, primeiro fica em Efésios 2, 11 e 12, e em Romanos 4, 12 e 14. Efésios 2 diz o seguinte: Portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, ou noutro tempo, erais gentios na carne e chamado incircuncisão, pelo que, na carne, se chama circuncisão feita pela mão de homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4, versículo 12 fala o seguinte: Se fosse pai da circuncisão, daqueles que são somente da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Aqui Paulo, de uma forma um pouco até complicadinha, onde nós vamos abrir no decorrer da aula isso, ele fala o seguinte, que se você vive pela lei, a sua fé é em vão. Você não precisa da fé em Cristo. Agora, se você tem a fé em Cristo, você não precisa viver pela lei.
Então ele tenta deixar isso bem claro em Romanos e em Efésios. Pois quem é da lei é herdeiro da promessa da lei, mas quem é da fé é a promessa da fé. Nós somos a promessa da fé. Então ele fala: portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, eras gentios na carne. O que que é na carne? Eles eram circuncidados, literalmente na carne, e chamados de incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão pela mão do homem. É um pouquinho complexo esse versículo, mas eu vou explicar. Ele está falando assim: lembra que antigamente vocês eram gentios, vocês não eram circuncidados. Então eles não, os gentios, os gregos, os romanos, os outros povos não tinham o hábito, o costume da circuncisão devido ao costume judaico de circuncidar na carne as crianças homens. Então, nós éramos incircuncisados, nós não tínhamos o processo de circuncisão. Depois eu explico o que é circuncisão. Então, naquele tempo, a gente não era na carne. Então, não era feito pelas mãos dos homens. Então, o fato de não ter circuncisado era chamado de circuncisão. É isso que ele está tentando explicar nesse versículo. A verdade prática é que, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Então, no versículo anterior, ele fala: ó, antigamente vocês não eram herdeiros porque vocês não teve um ritual de circuncisão em vocês. Agora, em Deus, em Cristo, vocês se tornaram descendências, vocês foram adotados e herdeiros das promessas. Então, toda a promessa que estava para o povo de Israel, a partir do momento que aceita-se a Cristo, você é um filho adotado. Você é enxertado lá na oliveira, como eu vou explicar, e você recebe todas as bênçãos dos herdeiros. Então, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Somente a descendência de Abraão receberiam as promessas messiânicas do novo reino, todos os reinos divinos, pós-vida, tudo isso estava dedicado ao povo de Israel. Mas, em Cristo, não, isso foi expandido. Então, aquele versículo que as pessoas falam errado, não mude os marcos dos antigos, Jesus Cristo foi o primeiro a mudar isso. Ele derrubou a fronteira. Os judeus, eles não mudavam seus marcos ou suas posses de terrenos para que não se expandisse. Ele era um grupo centralizado, é um grupo centralizado ainda, onde seus filhos casavam com suas filhas, da mesma comunidade, e não saía. Crescia, era fechado, um grupo fechado. E os judeus tinham esse não mude a marca, ou não mude a fronteira, não expanda. Jesus fala o contrário. Ide pregar o evangelho a todo mundo, começar em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Em Jesus, a fronteira não existe. Então, esse versículo que sempre muita gente, não mude as fronteiras. Não, muda sim, porque Jesus Cristo mandou mudar as fronteiras. Porque ele mandou expandir a nossa cabeça e até os confins do mundo pregar o evangelho. Então, o tópico dessa lição é chamados da incircuncisão, estranho ao concerto da promessa, e sem esperança e sem Deus. Então, o autor dos Efésios, ele lembra que os gentios, antes da regeneração, eram incircuncisos e não haviam experimentado 5 formas, eles estavam privados de 5 coisas sobre Cristo. Primeiro, estavam sem Cristo. Não iriam receber o Messias. O Messias veio só para os judeus. Iria vir só para os judeus. 2, estavam separados de Israel. Se você não nascesse em Israel, você não era israelense, logo você não teria promessa. Alienados às promessas. A promessa nem sabia que existia. A pessoa que nasceu na Grécia, lá na, na, em Roma, ela nem sabia, ela cultuava outros deuses, era politeísta, nem sabia que existia uma promessa de messiânica. Sem esperança, ele vivia no politeísmo, naquilo que foi ensinado da sua cultura, vários deuses falsos, e vivia sem esperança, sem Deus no mundo, né? Então, Paulo fala sobre isso, que os gentios, que somos nós, imagina nós aqui, um bando de índio do outro lado do mundo. Nós éramos índios, né? Descendentes, os índios eram os primeiros americanos. Nem sabia que existia o outro lado do mundo, nem sabia que existia um Deus único, nem sabia que existia Cristo. Vivia por viver. Por isso que Cristo fala aí de pregar o evangelho para alcançar o outro lado do mundo, onde alcançou. Hoje nós pregamos evangelho no Brasil porque alguém atravessou, algum apóstolo, algum
evangelista atravessou o mundo e veio aqui para o Brasil. No caso da Assembleia de Deus, veio dois missionários, Daniel Berg e Dana Virk. Mas existiram outros, diversas pessoas que cumpriram esse chamado. Bom, primeiramente, o que é circuncisão? Para explicar, eu tentei achar uma imagem que não fosse tão polêmica. Então, essa imagem explica de uma forma lúdica o que é uma circuncisão. Circuncisão é uma remoção cirúrgica do prepúcio. O prepúcio é uma pele que tem na frente do pênis quando a criança nasce, do órgão sexual masculino. Ele era prescrito na lei de um sinal externo que pertencia ao povo, uma aliança com Deus. Então, Deus falava para que o povo circuncidasse suas crianças. Então, um exemplo dessa banana é como se você tirasse a pontinha para fora e deixasse o resto. É igual está ilustrado aí: corta-se uma ponta, a capa e tira. Isso é um sinal de aliança. Era um sinal de aliança para o povo de Israel, que está em Gênesis 17:10. Vamos ler lá? Gênesis 17, versículo 10. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Então, Deus mandou que o povo de Israel circuncidasse todo homem. E o procedimento era realizado no 8º dia de nascimento, como está no versículo 12. O filho de 8 dias, então a criança nasceu depois de 8 dias, pois será circuncidado todo homem de vossas gerações, nascido na casa e ou comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for a tua descendência, no caso, filhos adotados. Então, todo homem na casa de Israel era circuncidado. Então, a circuncisão é um sinal que dividia ou mostrava claramente quem era do povo judeu e os demais povos gentílicos. E quem não era circuncidado era incircunciso ou sem circuncisão, portanto, excluído da aliança. O versículo 14 deixa bem claro: e o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio, que é aquilo que eu expliquei, não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada. Quebrou a aliança. Então, nessa promessa de Gênesis, somente fazia parte da aliança quem tivesse um sinal na carne, no seu órgão sexual masculino, onde seria removida aquela pelinha da parte de cima, e isso faria que o homem seria, todo aquele homem faria parte da aliança do povo de Israel com Deus. Bom, esse significado era extremamente religioso e apontava para uma santificação do modo físico. Então, Êxodo 19, versículo 6, fala sobre isso. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Opa! 19, 6, isso. A minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade. Qual é a aliança? A circuncisão. Peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. E vós me serei um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falará o filho de Israel. Então, aqui explica o seguinte, que o fato de você fazer a circuncisão era uma aliança com Deus e se tornava povo de Deus. Então, aquele que não fazia dentro dos judeus, ele era extirpado, ele era separado e não pertencia ao povo. Então, era um modo de mostrar como se fosse uma santidade na forma física. Como a corrupção e as práticas da idolatria, todos os povos em volta de Israel, eles utilizavam principalmente, existia três deuses que basicamente incomodava e ainda incomoda no tempo antigo. Era Baal, que achava que era Deus, Azera, que era uma deusa da prostituição, da fertilidade, onde homens e mulheres se prostituíam em seus templos, e Mamon, da parte financeira. Então, Mamon pediu os filhos, as crianças. Os pais sacrificavam seus filhos numa estátua de bronze que pegava fogo, queimava, eles colocavam seus filhos no seu colo e morriam lá. Azera era deuses da parte, uma deusa
aparentemente feminina, que puxava para a parte de prostituição. E Baal, que queria ser o dono de tudo. Então, esses três deuses dos povos sempre incomodavam. E Deus, através da sua santificação do seu povo, da separação do seu povo, tentava, tentava não, fez através das suas leis algo que protegesse o povo. E a parte da circuncisão era uma forma na carne, exatamente num órgão onde era usado no rito de prostituição dos outros deuses. Os idólatras estavam fortemente relacionados a práticas depravadas de sexualidade. E a circuncisão simbolizava uma aliança de purificação. Não, esse órgão é meu. Além disso, alguns estudiosos dizem que também Deus criou a circuncisão, o povo de Israel, por ser um povo no deserto, para proteger na parte de saúde, que não tivesse tantas infecções no homem devido à areia do deserto. Isso já foi lido em outras teorias. Isso é tudo teorias de estudiosos. Na Bíblia não fala disso, é só um parênteses. Que uma forma da circuncisão protegia o povo de Israel de infecções naquele lugar, porque por causa do acúmulo de sujeira. Então era considerado sempre limpo, bem diferente dos povos em redores. Mas, voltando à nossa lição, a parte da circuncisão simbolizava uma aliança de purificação e era requerida ao povo escolhido de Israel. Jeremias 5:7 fala sobre isso. Jeremias 5, versículo 7. Como vendo 5:7. Como vendo isso te perdoaria? Teus filhos me deixaram e juraram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casas de meretrizes se juntaram aos bandos. Então, aqui era um tipo de agressão a Deus, no qual a prostituição era a quebra dessa santidade, a prostituição com os outros deuses. E Oséias fala isso também, Oséias 4:14, era exatamente a prostituição de fato, né? Então existia no órgão lá um processo de santificação, uma circuncisão, que era uma aliança com Deus, e quando aquele homem ia numa casa de prostituição, quebrava essa aliança. Era isso que Deus estava falando. E acabava tornando aquela aliança de uma forma impura, deixando impuro. Oséias 4:14. Oséias fala sobre isso também bastante. E não vos castigarei vossa filha quando se prostituírem, nem as nossas noras quando adulterarem. Porque eles mesmos com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam, aqui ó, sacrificam com meretrizes. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ó, ele considera o pecado como uma prostituição. Ainda que tu, Israel, queiras prostituir-te com tudo, não se fará culpado. Então, Deus tinha uma aliança na circuncisão, e quando o povo quebrava, utilizava, ia para outros deuses que praticavam moralidades sexuais, essa aliança era quebrada. Gálatas 5:19 complementa isso. 5, Paulo complementa isso. Porque a obra da carne são manifestas, as quais são obra da carne: adultério, fornicação, impureza e lascívia. Percebe que todos eles têm um cunho sexual? Obra da carne. Então, a circuncisão era algo tão sério aos judeus que recusavam-se até a comer com os circuncisos. Era uma moda de mostrar, eu estou puro e você não está puro. Quem não é circuncidado não se previne dessas práticas de prostituição e idolatria. Então, os judeus nem sentavam para comer com pessoas que não eram circuncidadas. O apóstolo reconhece os gentios não faziam parte dessa circuncisão. Nós não tínhamos parte à herança, nós não fazemos parte porque a gente não era circuncidado, não somos circuncidados. E o sinal dos judeus era apenas físico, realizado todos os homens, por mãos humanas. Em Efésios 2:11, Paulo fala bem isso. Em Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos que de outro modo eram gentios na carne, e chamados de circuncisão pelos que na carne
se chamam circuncisão, feita por mãos dos homens. Então, Paulo lembra o seguinte: os judeus são santificados na carne, e vocês não são circuncidados também na carne. Então, ele falava, antes vocês eram assim. Mas Paulo traz uma boa nova. Traz que a verdadeira circuncisão não é uma operação na sua carne, não é o fato de você cortar um pedaço do seu órgão sexual, feminino ou masculino, como as culturas africanas cortam da mulher, mutilam a mulher, através do cultos religiosos. Não é na carne, não é algo que você faz na sua carne que mostra uma aliança com Deus. No, o Novo Testamento, através de Cristo, é o interior, é do coração, é o que Jesus fala para aquela mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores, não faz diferença se ele está adorando lá, em Jerusalém, ou lá em Samaria, porque ele me adora em espírito e em verdade. Ele me adora onde ele estiver. O verdadeiro adorador não precisa de um templo, ele é o templo. Ele é um templo do Espírito Santo. Então, cujo louvor não provém dos homens, o interior do coração. A nossa circuncisão é o nosso interior. Mas e isso não provém de nós, vem de Deus. Romanos 2:29. A nova aliança em Cristo é diferente. E Paulo deixa isso bem claro. Mas é judeu o que é no interior. Olha o que ele fala. Mas é judeu o que é no interior. Nós nos tornamos judeus no interior. E circuncisão aqui é do coração. Nós somos circuncidados aqui no coração, no espírito, não na letra. Não é algo que eu carregue, não é algo que eu tatue nas minhas costas, não é algo que eu amarre na minha cabeça e fale assim, ó, sou salvo, ou uma cruz pendurada, ou uma. Não é na carne que você é salvo, é no coração, é no espírito, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo fala, você não precisa, o povo santo não é circuncidado na carne, por mãos de homens, é no coração, no espírito, e cujo louvor vem de Deus. Então, em Cristo, a quem pertence a Deus, não é circuncisão, nem a circuncisão, não faz diferença, mas sim ser uma nova criatura. Não é a lei que te salva, não é a circuncisão que te salva, não é a mutilação genital que te salva, não é práticas de religiosidade que te salva. O que te salva é você aceitar Cristo como Jesus, aceitar Cristo como único Salvador e ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Virtude alguma. Se você está na lei ou fora da lei, não tem virtude nenhuma isso. Mas sim ser uma nova criatura. Aquele que aceita Cristo é uma nova criatura. E a nova criatura, o antigo homem, morreu. Então, de uma forma resumida e lúdica, no Antigo Testamento, Israel, o povo de Deus, possui uma marca especial, a circuncisão. No Novo Testamento, a igreja, a nova Israel, é o povo de Deus. E a sua marca especial é a circuncisão no coração. No coração. Não é físico, no coração, porque é de dentro para fora, não de fora para dentro. O que contamina o homem, Jesus fala, é o que sai do coração. A prática do pecado sai do coração. A Bíblia fala isso em diversos. A controle da mente sai do coração. Aonde está seu coração? Está o seu Deus. Tem diversos versículos que falam sobre isso. Mas o coração aqui eu não estou falando do órgão físico, muscular, que bomba sangue. Não, é o íntimo da pessoa. É a essência, aquele é o eu da pessoa. No Novo Testamento, a circuncisão é no coração. Então, assunto de circuncisão já gerou muita discussão. Os próprios apóstolos se discutiram sobre isso.
Acalorada, pesado, de uma forma pesada eles discutiram entre judeus e gentios. Quando Paulo começou a pregar, os apóstolos começaram a pregar o mundo gentílico, Pedro atravessou, teve a visão, mata e come, daqueles animais impuros, Jesus mostrando que a fronteira tinha caído, que ele tinha que abrir a cabeça, que tem coisa além dos judeus, e foi para fora pregar o evangelho. Ele levou algumas práticas judaicas, e Paulo e Pedro até tiveram uma pequena discussão. Gálatas 5, versículo 2 e 3, que Paulo até briga. Olha o que fala o 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vocês deixarem circuncidar, Cristo em nada vos aproveitará. Ele está falando, se você voltar na antiga prática de circuncisão, no Cristo não significa nada para você, porque em Cristo a circuncisão é o coração. Versículo 3. E de novo protesto, olha a palavra, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, se você quer circuncidar, você vai aplicar 600 e bolinha de lei que tem na religião judaica. Você vai ter que fazer toda a lei. Paulo está questionando isso. Pô, por que você quer voltar às práticas antigas, à prática de lei? Você foi liberto da idolatria. Por que você quer voltar para a idolatria? Você foi liberto da circuncisão. Por que você quer voltar para a circuncisão? Você foi liberto da religiosidade. Por que você quer voltar para a religiosidade? É isso que Paulo está falando. Filipenses 3:2. Paulo é mais enfático nisso. Tem outros versículos até mais. Filipenses 3:2. Guardai-vos dos cães. Aqui ele não está falando de cachorro. Ele está falando das pessoas que contenda. Sabe aquelas pessoas que adoram uma briguinha, que adoram discutir? Isso é os cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Pessoas que são pseudo-obreiros, tem só a carteirinha, mas o coração dele está circuncidado ainda. Ele ainda não está, o coração não está circuncidado em Cristo. E ele fala: guardai-vos da circuncisão, guardai-vos da prática antiga dos judeus, das leis, das coisas você foi liberto. Então, em Antioquia, essa questão ganhou uma dimensão tão grande que provocou debates e foi convocado o primeiro concílio da igreja, o primeiro concílio, que é uma reunião de todos os apóstolos e pregadores em Jerusalém. Atos 15, é o primeiro concílio registrado. Atos 15, versículo 1, 2, 5, 6. Então, alguns que tinham descido na Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidados, olha aí ensinando coisa errada, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Eles tinham acabado de aceitar Cristo, tinham recebido o Espírito Santo, subiu para ensinar e estava ensinando coisa errada. Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão, quando a Bíblia coloca não pequena, é que é muito grande. Teve uma discussão e contenda contra eles. Resolveu-se Paulo e Barnabé, nossa, travou a língua. Paulo e Barnabé, e algum dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. O que é subissem? Se reunissem. Então, Paulo e Barnabé falaram assim: olha, tá feio o negócio, estão ensinando besteira, vamos se reunir. Chamou os apóstolos, todos os apóstolos, chamou os anciões e vamos resolver isso. Porque uns estão ensinando sobre a circuncisão e nós estamos ensinando sobre Cristo. Não está dando. Foi o primeiro concílio da igreja. Alguns, porém, das seitas do fariseu, que tinham crido, olha, ele era um fariseu, aceitaram a Cristo, se levantaram dizendo que era mister circuncidados. Estavam querendo voltar para práticas antigas. E mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Mas peraí, eram fariseus, foram salvos em Cristo e estavam querendo voltar às práticas antigas. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: irmãos, homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca, os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem.
E que Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-nos o Espírito Santo, assim como também para nós. E o que ele chega no consenso? Ele não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. O que Pedro falou? Eles não são circuncidados e mesmo assim foram batizados com o Espírito Santo, foram selados. Portanto, o próprio Espírito Santo não faz diferença quem é circuncidado ou quem não é circuncidado, porque para ele é aceitação a Cristo, uma nova vida, como está. Então, essa discussão de circuncisão e não circuncisão levou um debate na própria igreja primitiva para que se resolvesse isso. E Pedro levantou, tomou a frente e falou assim, não tem diferença. O próprio Espírito Santo está batizando, por que a gente está discutindo isso? Então não faz diferença você ser circuncidado. O importante é ser circuncidado no coração, como a aula de hoje fala. Então, Filipenses capítulo 3 fala que a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Filipenses 3 está escrito lá. Abre comigo na sua Bíblia. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, o templo, que vivemos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Então o assunto foi resolvido. E existem pessoas que ainda hoje tentam voltar para as práticas judaicas, tentam voltar para as leis judaicas, para os rituais judaicos. Eu só consigo colocar uma palavra para isso. É bizarro. Bizarro. Você vê igrejas voltando a práticas judaicas. Só falta circuncidar. Tem uns aí que eu só estou vendo, só falta circuncidar. Logo, logo eles estão circuncidando também. O que está claro na Bíblia é que isso não faz diferença mais no Novo Testamento. Nós temos os gentios, somos nós, não precisamos circuncidar, porque nascemos e somos circuncidados no coração ao aceitar Cristo Jesus. Então, os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança de Deus. O capítulo 2 fala que nós éramos estranha à promessa, uma vida sem Cristo. O mundo gentílico era triste. Naquele tempo, não tinha, a gente não, antes da regeneração, a gente vivia o paganismo. Se não viesse o evangelho aqui no Brasil, nós estaríamos adorando a lua, sei lá, o mato, a onça. Porque era o que o índio fazia. Ou puxaria a idolatria italiana, ou puxaria a idolatria portuguesa. Então, nós estávamos ao paganismo, indicando que era incapaz de inserir na promessa da salvação, messiânica da salvação, que os judeus estavam dentro. João 4, 22. João 4. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Nós estaremos adorando, sei lá, árvore, onça, jacaré, porque a gente não saberia. Seremos alheios a isso, alheios a Cristo. Também significa que nós desconheceríamos Cristo e seríamos indiferentes à promessa que ele deu à sua obra. Hebreus 8, 8 e 10, a promessa. Hebreus 8. Porque repreendo-os e lhe diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que como a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei nova aliança. Está falando de Jesus. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Olha, não é a circuncisão. No dia em que tomei pela mão para tirar a terra do Egito. Como não permaneceram naquela aliança, então para eles não atentei, diz o Senhor. Foi feita uma aliança com o povo de Israel, mas eles não ficaram nela. Então o Senhor expandiu as fronteiras e trouxe essa aliança para a gente, em Cristo Jesus. Nós éramos separados, existia um abismo entre nós e a promessa messiânica. Versículo 12 de Efésios, Paulo fala que os gentios não pertenciam à comunidade de Israel. E a gente estava excluindo de símbolos externos, não fazia do povo escolhido, a gente não podia usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Então, era uma constatação cruel que Deus não tinha se revelado para a gente, para os gentios.
pois a chamada de vida era somente para Abraão e a sua descendência. Era isso que aconteceria. Mas, pela misericórdia de Deus, nós fomos enxertados. Então, através do enxerto em Cristo, aconteceu isso. A árvore é Israel, a árvore de Israel natural, e alicerçado no patriarca Abraão, Isaac e Jacó, que foi a promessa que Deus fez. E os judeus incrédulos foram quebrados. Deus quebrou ele, tirou da árvore. E os gentios, do lado direito, aqui, nós fomos enxertados, fomos colados. Se você jogar no Google, ver vídeos, o que que é um enxerto, como que é interessante enxerto. E nós fomos enxertados na árvore para que a gente produzisse fruto bom. Então, nós éramos alheios à promessa, fomos enxertados na promessa. E Paulo levou essa perspectiva da promessa aos gentios e também aos judeus, falando que os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas de Abraão, mas os gentios precisavam saber de Cristo. Eles também se tornariam descendência de Abraão. Paulo foi ensinar isso. Gálatas 3:29 fala sobre isso. Gálatas 3:29. E, se sois de Cristo, então são descendência de Abraão. Olha o que o Paulo fala. Se você é de Cristo, você é descendência de Abraão. E herdeiros conforme a promessa. E herdeiros conforme a promessa. Então, Paulo foi ensinar isso aos gentios. E também aos judeus. Então, aquela alienação das promessas, que a gente era separado, os gentios desconheciam a Deus, é, a gente não conheceria os pactos que giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, que é a vinda de Cristo. O pacto abraâmico de fazer uma grande nação, o pacto de Moisés, o pacto de Davi. Todos esses pactos eram rejeitados, porque a gente, sobre o Messias, a gente não entendia o que era o Messias, não entenderíamos a vinda de Cristo. Mas isso foi trazido para nós. Então, os gentios não tinham noção de Cristo, da promessa messiânica. E estavam alienados a qualquer promessa. Agora, regenerado em Cristo, é revelado o grande amor. Nós agora entendemos Cristo. Nós sabemos que ele é um amor divino de Deus para a salvação da humanidade, que através dele somos salvos. E ele nos conecta às promessas de Deus, aos propósitos de Deus. E nos livra da morte eterna. Ele é a nossa ponte entre o nosso pecado, o castigo e morte, e a vida. Então, através de Cristo, nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos adotados e receberemos a grande promessa da salvação. A salvação em vida e, por fim, a vida eterna. Então, a antiga condição dos gentios era desolada sem Cristo. Estavam separados das promessas. Mas, em Cristo Jesus, agora nós somos dentro da promessa. A ausência de Cristo, o que que causa quando a pessoa não tem uma promessa, não tem uma esperança? Quando você é desprovido de esperança, você traz a ideia, a esperança na Bíblia traz a ideia confiança. Quando você não tem isso, está ligado, e principalmente a confiança está ligada às promessas divinas. Os gentios, quando não tinham esperança, eles se pautavam de outros buracos, né? Outras coisas que tentavam preencher os seus buracos internos. A filosofia, é, a filosofia, a arte, guerras, a prostituição, qualquer outra coisa que pudesse preencher o vazio. Aí eu não estou falando que a filosofia é errada, estou falando que eram coisas que se utilizavam para que pudesse preencher, mas não se conseguia. Por exemplo, a filosofia não consegue explicar começo, meio e fim da vida. Pode ler, qualquer um dos filósofos. Tem coisa muito interessante. Na época até de Paulo tinha os estoicos, uma linha de raciocínio muito boa, mas ele tem um limite. Ele não fala do pós-vida. Pode ver. Então, Paulo, utilizando nessa linha, quando foi pregar, ele, lá em Atos 17, ele achou um túmulo. Por sinal, esse túmulo existe até hoje, tá? Túmulo ao Deus desconhecido.
e levou os gentios a promessa da salvação, o plano da salvação, porque eles não sabiam que isso existia. E eles tinham lá diversos deuses que adoravam segundo e não sabia da promessa da salvação. E não tinha como sustentar qualquer esperança, ou as suas esperanças estavam em deuses estranhos. 1 Coríntios 9,14. Assim, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que viva o evangelho. Não, não é isso. 9,10. Desculpa, li errado. Tá errado esse versículo. Como a esperança, ela é âncora para a alma. E os gentios desprovidos dela padecia com medos e incertezas. O gentio, por fato de não ter esperança, ou colocar esperanças em coisas falhas, como ídolos, eles padeciam em medo e incerteza. Hebreus 6,18. Hebreus. Me fugiu Hebreus. Hebreus 6,18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que fomos no refúgio, o que, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Nós que temos Deus, nós temos esperança, nós temos refúgio. Salmo 91 fala isso. 2 Coríntios 7,10. 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Em Deus, até a tristeza tem um significado. Ela gera arrependimento, mas a tristeza do mundo gera morte. Aqui entra aquela parte de depressão. Em Deus, a tristeza gera um arrependimento de algo. Fora de Deus, a tristeza gera morte. Não é o foco da lição de hoje, mas medita nesse versículo. Paulo, então, tentava mostrar para o povo gentil que eles tinham um plano, existia um plano de salvação que eles desconheciam. Atos 17, Atos 17, 18 ao 22, fala sobre isso. E alguns dos filósofos epicureus, isso aqui é uma linha de raciocínio filosófica, e estoicos, outra linha, contendiam com ele. Com quem? Paulo. E uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus a ressurreição. Então, eles ficavam questionando: mas quem é que você está falando? Quem Jesus é esse? E Paulo, tomando-os, ou pedindo para segui-los, levou eles ao Areópago. Areópago. Só para vocês terem uma ideia do que é isso. O tamanho disso. Cabia 25 mil pessoas aqui. Isso é um Areópago. Existe até hoje. Cabiam 25 mil pessoas aqui. Dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos, e queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses, estrangeiro residente, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo o tanto supersticioso. Eu vejo que vocês adoram diversos deuses. Porque passando eu e vendo um dos vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse altar existe até hoje. Eu acho ele aqui rapidinho. Esse altar existe até hoje. É sobre esse que Paulo falava. Opa.
Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo é quem vos anuncio. Então, Paulo utilizou-se de uma artimanha, mostrando do próprio, dentro da religiosidade deles, que existia uma boa nova que eles desconheciam. E, sem querer, eles estavam ansiosos para essa nova descoberta. Então, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam na divindade. Pelo contrário, eles acreditavam em diversas em divindade. 1 Coríntios 8:4. Estou terminando já a aula. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, olha, eles sacrificavam coisas aos ídolos. Sabemos que o ídolo nada é neste mundo e que não há outro Deus senão um só. Paulo falava sobre isso. Gálatas 4:8. 4:8. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Então, assim, o fato deles estarem sem Deus não significava que eles não serviam uma divindade ou pseudo-divindade. Eles estavam sem Deus, Jeová, o único. Eles estavam sem a verdadeiro Deus. E tentavam preencher o vazio. Interessante essa estátua onde tem um homem triste e com um buraco dentro. Isso é um homem sem Deus. Ao contrário, eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, mas nenhum preenchia o buraco, porque nenhum deles eram deuses de verdade. Assim, eles estavam alienados do que havia sido revelado ao povo de Israel. Uma pessoa alienada significa que ela vive numa ideia, numa falsa ideia de divindade pagãs e se mantém escravizada às suas religiosidades, e isso só traz trevas espirituais. Uma pessoa sem Cristo, a pessoa está alienada da promessa, ela está sendo sufocada diariamente, no meio de uma multidão, mas sofrendo. Esse quadro, felizmente, ele foi alterado com a intervenção divina de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, no qual nos amou e pela sua misericórdia e graça, entregou seu Filho Jesus para que morresse por nós, e todo aquele que crê será salvo. João 17:3. E a vida eterna é esta, que conhecemos a Ti só, por único Deus, o verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não há outros deuses, não há outra salvação além de Cristo. Apenas Cristo nos salva. Nós estávamos alheios a essa salvação, mas a graça de Cristo, através da sua promessa, Deus amou o mundo de tal maneira e trouxe Cristo para nos salvar, nos trouxe a salvação. Então, a antiga condição era lamentável, desprovido de esperança, sem Deus, e todos nós caminhávamos a passo largo para o inferno. Mas, como Paulo falou, no outro tempo era incircunciso, estávamos excluídos, separados de Cristo e de Israel, vivíamos longe, alienado, desesperançosos e longe de Deus. Mas um dia, o amor divino de Deus nos aproximou através de Cristo e nos incluiu como filhos da promessa, filhos da salvação, onde nós, através de Cristo, somos salvos, onde nós somos adotados e nós somos herdeiros das bênçãos espirituais. Eu já expliquei até nas últimas lições. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo, a misericórdia, as consolações do Espírito, é o que nossos pastores sempre falam no final, eles nos preenchem e nos dá uma vida plena de salvação. Então, Jesus Cristo nos resgatou. Nós, brasileiros, éramos gentios, numa terra que nem sabiam que existiam na época. Foi descoberto depois por Colombo, nas Américas. Na época nem existia, que sabia que existia outro lado do globo, somente o mundo antigo existia. Mas nós já estávamos no plano da salvação. E graças a Deus o evangelho chega até você hoje, através de um canal hoje e a qualquer lugar do mundo, porque Cristo salva. E não faz diferença se você é circuncidado na carne ou não, porque o verdadeiro circuncisão é no coração. É uma mudança da sua vida. Então, se você quiser aceitar Cristo, é somente você confessar com a sua boca: eu creio em Cristo. Orar e falar assim: Pai, eu te aceito hoje como meu único e suficiente Salvador.
Nesse momento, o Espírito Santo vai fazer um selo dentro de você e você será o templo do Espírito Santo. E ele vai começar a te limpar, como dizem Tito, de dentro para fora. E a você que já é crente, mas ainda não é cristão, somente crente, Cristo, ele te renova para que você aceite a Cristo novamente e seja um cristão, um pequeno Cristo, que produza frutos, como a gente falamos em outras aulas, como está escrito em Gálatas, e começa a refletir dentro de você a verdadeira santificação, que não é na carne, é no espírito. Não é o que você faz, é o que você vive. É uma grande diferença. O verdadeiro cristão sabe essa diferença, porque ele sempre lê a Bíblia, e a Bíblia é nosso canal de revelação. Então, encerra a aula de hoje com essa reflexão. Domingo próximo, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vamos falar mais sobre isso. E gostaria que você orasse comigo. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo esse plano da salvação, que lembraste de nós, Senhor, mesmo nascido quase 2000 anos depois, numa terra estranha, do outro lado do mundo. O Evangelho chegou para nós cumprindo as suas promessas, Senhor. Porque homens pregaram o Evangelho e foram seguir a sua ordem e trouxe o Evangelho para nós. Hoje, Pai, desfrutamos das suas bênçãos maravilhosas, podemos ser chamados de filho, porque o Senhor lembrou da gente. Pai, te agradeço por tudo, te agradeço por essa aula. Toca no coração de todos aqueles que estão ouvindo essas aulas, Senhor, que possam fazer mudanças e transformações em sua vida. Ajuda, Senhor, que a palavra confronte, Senhor, os seus dias, para que seja abandonado toda religiosidade, tudo aquilo, Senhor, que te afasta cada vez, afasta a pessoa cada vez mais de ti. Preencha, Senhor, os buracos vazios das almas de todos que estão ouvindo. Seja, Senhor, o nosso pilar. Te agradecemos, Senhor, por estar conosco todos os dias, nos livrado do mal, nos protegido e selado as nossas portas contra essa pandemia. Te agradecemos por nossas mães, Senhor, que o Senhor tem nos dado, que tem nos ensinado muito. Te agradecemos por tudo, Senhor, por estar conosco todos os dias. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma ótima semana em Cristo Jesus. A paz.